Moçambique celebra 44 anos de assinatura dos Acordos de Lusaka. O Estado pagou mais de 5 bilhões de meticais em reembolso do IVA no primeiro semestre deste ano. Robert Mugabe aceita Mnangagwa como presidente legítimo do Zimbábue. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República reconhece que o novo figurino de realização de eleições autárquicas pode não ser perfeito, mas permite que vai evitar conflitos pós-eleitorais. Filipe Nussi falava hoje na cidade da Beira, nas cerimónias centrais do Dia dos Acordos de Lusaka. O campo do ferroviário da Beira ficou lotado de cidadãos que se deslocaram àquele local para assistir à cerimônia central de celebração dos 44 anos dos Acordos de Lusaka, que coincide com o Festival do Combatente. Homens e mulheres que deram parte da sua juventude à causa da nação mostraram aos presentes que, uma vez combatentes, não perdem a prática. Na ocasião, o chefe de Estado enalteceu o contributo do combatente no desenvolvimento do país e destacou que a economia tende a registrar melhorias. Orgulhamos-nos pelo fato do combatente continuar a ser maior mobilizador na frente de produção. Os resultados dos nossos esforços conjuntos estão a surgir e encorajam-nos. O crescimento está a retomar gradualmente em 2018, tendo crescido no primeiro trimestre 3,2% e 3,4% no segundo trimestre. A taxa de inflação reduziu de 26% para 6% no primeiro semestre deste ano. E as taxas de juros são cada vez mais a favor do incentivo do setor privado. Mais uma vez, não baixemos a cabeça como ontem não o fizemos. Filipe Nussi falou ainda da revisão pontual da Constituição e dos objetivos que se pretendem atingir. Reconheceu, no entanto, que o novo pacote eleitoral pode ter lacunas, mas visa prevenir conflitos pós-eleitorais. Este novo figurino deve ser encarado como aprofundamento da nossa democracia, conferindo mais poderes aos órgãos descentralizados. Trata-se de um processo que pode não ser ainda muito mais perfeito, mas permite reduzir a conflitualidade decorrente de atos eleitorais. No âmbito dos assuntos militares, os progressos que temos registrado na implementação deste documento permitem antever sucessos no desarmamento, desmobilização e reintegração social dos militares da RENAMO. No entanto, o povo deve permanecer sempre vigilante. Os moçambicanos acreditam no processo porque ninguém pode ter a ousadia de colocar o povo moçambicano infinitamente em estresse para alimentar simples prazeres inconfessáveis. A cerimônia, que além de combatentes, juntou populares e membros do governo, contou com momentos culturais. Amar a pátria significa trabalho, amar igual é defender e lutar, progredindo dia a dia, vamos construir o país. Combatentes e dirigentes encorajaram na ocasião o governo para garantir a reintegração dos homens armados da RENAMO, de modo a garantir uma paz duradoura no país. O esforço que tem empreendido para o bem-estar dos combatentes, sobretudo
no acompanhamento do processo da tramitação e a fixação de pensões. Vamos encorajar o camarada Presidente da República que continue os seus esforços junto de todas as forças vivas para que o processo de desmobilização, desmilitarização das forças residuais da Renamo seja inserido na sociedade o mais cedo possível, antes das eleições autárquicas, para que o processo ocorra sem nenhum sobressalto e em paz. São combatentes que representam os demais companheiros seus, que com bravura e heroicidade derrotaram o colonialismo português e as forças retrógradas do último reduto dos regimes opressores e racistas da Rodésia do Sul e da apartheid da África do Sul. Já na cidade de Maputo, a governadora Yolanda Cintura considera a vitória de 7 de setembro a maior conquista de todos os tempos. A governante diz que a paz, segurança e estabilidade económica são alguns dos principais desafios da capital moçambicana. Falando na celebração do 7 de setembro, dia da vitória contra o colonialismo português, a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, começou por enaltecer o esforço empreendido pelos antigos combatentes que tudo fizeram para a libertação do povo moçambicano e conquista da independência nacional. Na ocasião, Cintura disse que persistem desafios na cidade de Maputo, com destaque para a estabilidade econômica, segurança e a paz. Como desafios, nós temos que continuar a trabalhar, cada um de nós, a nível da nossa cidade, para, portanto, melhorar aquilo que, portanto, é a nossa atividade, em particular a atividade econômica, portanto, aumentando a produção e a produtividade, tanto cada um no seu local, seja na produção de comidas, por causa da cidade de Maputo, a produção de hortícolas, na produção industrial, tanto ao nível daquilo que é a atividade econômica. Este é um dos desafios que a cidade de Maputo tem, tanto no reforço daquilo que é a segurança, portanto, cada um de nós deve manter a vigilância ao nível do seu bairro, ao nível do seu distrito, para prevenir, tanto casos de criminalidade, que é uma das preocupações ao nível da nossa cidade. Os antigos combatentes que marcaram presença nas cerimônias que tiveram lugar esta sexta-feira em Maputo, no âmbito do Dia da Vitória, revelaram à STV que os portugueses foram teimosos, apesar das tentativas feitas pela Frelimo para que não se recorresse à guerra para a conquista da independência nacional. Houve várias tentativas para que a guerra não chegasse onde ela chegou, mas eles eram sempre teimosos, não queriam, alegavam que Moçambique era Portugal, era parte integrante de Portugal, era província como é a província de Minho, Alto Douro, etc, etc. Mas nós também estávamos apostados e definiu-se que a nossa luta era a luta para conquistar a independência de Moçambique. Uma das opções para conquistar a independência de Moçambique, particularmente depois do primeiro congresso, foi precisamente a opção via pacífica, via política, conversando com o governo português. As tentativas foram feitas, mas recordemos que antes do primeiro congresso, o povo moçambicano sempre levantou-se contra a dominação colonial. Assim, em conjunto, o povo moçambicano, quando fala com os portugueses não nos atendem e nós avançamos. Ninguém acreditava de que nós vamos ter vitória dessa maneira, mas custou para ter essa vitória aqui. Nós lutamos para libertar essa terra aqui. Hoje eu sinto muito satisfeito, que nem posso dizer como. E há muitos combatentes da luta de libertação nacional que não entendiam o alcance da independência. O anúncio da assinatura dos acordos de Lusaka, 7 de setembro de 1974, chegou através da rádio e foi comemorado dentro e fora do país.
Foram cerca de 500 anos de colonização, 10 anos de luta de libertação nacional e hoje celebra-se 44 anos dos acordos que abriram espaço para a independência nacional. Mariana Ali é natural da província do Niassa e trabalhou no hospital de Ntuala, na Tanzânia, onde eram atendidos soldados feridos em Moçambique. Vou chamar como primeiro servente dali no hospital médico Boa Vida Ntuala. Ali da Frelimo, sou eu, quando é parte de um moçambicano. Eu para ir lá também. E Josina que vem me levar aqui, Moçambique, para lá, e trabalhar com esse serviço que eu estou falando. E a notícia do acordo de 7 de setembro de 1974 entre a Frelimo e o governo português chegou em várias frentes de combate através da rádio. Muitos combatentes não percebiam certo o que ia acontecer dali para frente. Não, nós ficamos felizes porque sabíamos. Estávamos a ignorar o que é essa coisa de independência mesmo. E perguntamos ao nosso diretor, o nosso chefe da escola, porque nós chamamos chefe do campo, o que estava a acontecer e o que será futuro nosso. Que os portugueses estão a entregar armas, pessoas, e essas pessoas vão para onde? Dessa Cruz Vermelha vai devolver eles para Portugal. A independência era nova. Mas quando nós estávamos nos quartéis, o Estatuto da Frelimo ensinava-nos de que, olha, essa luta, porque nós perguntávamos, essa luta, porque nós éramos crianças, éramos jovens, essa luta, qual é o fim? Dizia que o fim é a independência. O dia 7 de setembro de 1974 ficou conhecido como o Dia da Vitória. E hoje, com muita alegria, celebramos os 44 anos dos Acordos de Lusaka, que viriam a reconhecer formalmente o direito do povo moçambicano à independência e à transferência da soberania ao governo da Frelimo. Foi a 25 de setembro de 1964 que a Frelimo desencadeou a luta de libertação nacional, tendo como objetivo principal conquistar a independência do país. Com duração de quase 10 anos, o prenúncio do fim da luta de libertação e consequente independência viriam com a assinatura dos Acordos de Lusaka em 1974, na Zâmbia, entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Nestes acordos, o Estado português reconheceu formalmente o direito do povo moçambicano à independência e, em consequência, acordou com a Frelimo o princípio da transferência da soberania que detinha sobre o território de Moçambique, tal como constam de alguns dos seus artigos dos acordos. Reunidas em Lusaka de 5 a 7 de setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de Moçambique e do Estado português, com vista ao estabelecimento de acordo conducente à independência de Moçambique, acordaram nos seguintes termos. O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frelimo a transferência progressiva dos poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo. Com vista a assegurar a referida transferência de poderes, são criadas as seguintes estruturas governativas que funcionarão durante o período de transição que se inicia com a assinatura do presente acordo. Um alto comissário de nomeação do Presidente da República Portuguesa, um governo de transição nomeado por acordo entre a Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português, uma comissão militar mista nomeada por acordo entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique. Ainda nos mesmos acordos, as duas partes comprometeram-se em agir concertadamente para eliminar todas as sequelas do colonialismo e criar uma verdadeira harmonia racial e desenvolver laços de amizade e cooperação construtiva entre os respectivos povos, nos domínios cultural, técnico, econômico e financeiro, numa base de independência, igualdade, comunhão de interesses e respeito da personalidade de cada povo. Passados 44 anos depois do acordo que deu a independência ao país, cidadãos entrevistados pela ESTV consideram que Moçambique ainda enfrenta desafios no Sistema Nacional de Educação. Contudo, reconhecem os avanços no capítulo de infraestruturas. Ganhou a independência, estamos à vontade. Acordo de paz veio a liberdade, estamos a falar à vontade. Muita coisa, muitas infraestruturas, muita coisa boa. Temos infraestruturas que é um ganho para nós todos, né? Temos estradas, temos
imóveis, escolas e outras coisas que andam por aí. Para mim, um dos maiores desafios tem a ver com erradicar o facto de as crianças ainda hoje continuarem a estudar em condições más, digamos assim. Moçambique precisa apostar muito na educação e competências, não só escola, certificados, documentos, não. As competências são necessárias, é nesse sentido que eu poderia dizer, precisa mais apostar na educação. Meio de transporte público, as vias de acesso, principalmente nas zonas suburbanas. Ainda hoje, o Presidente da República inaugurou o sistema de drenagem de águas pluviais na cidade da Beira. Orçado em 50 milhões de dólares americanos, o empreendimento vai acabar com o fenómeno das cheias e inundações. Este ato marcou a inauguração do desaguador localizado no bairro das Palmeiras. Aqui, Filipe Nussi foi explicado como funciona o sistema de drenagem das águas das chuvas e de maré quando esta se encontra alta. Na ocasião, o Presidente da República disse que este empreendimento vai contribuir para acabar com doenças de origem hídrica. O sistema vai beneficiar de forma direta cerca de 250 mil pessoas e de forma indireta cerca de 300 mil pessoas que vivem na zona central e áreas periféricas da cidade e irá contribuir para a diminuição de doenças de origem hídrica associadas à situação de morbilidade e mortalidade, como doenças diarreicas da pele, malária e cólera. Os recursos financeiros alocados para esse fim, portanto, de tratamento de doenças, poderão desta forma ser alocados para outras prioridades de desenvolvimento. Já o edil da Beira pediu aos munícipes para conservar a infraestrutura ora inaugurada. Por isso, a gestão de inundações necessita de uma visão integrada da cidade e dos seus problemas. E a participação dos munícipes é fundamental para dar sustentabilidade às infraestruturas ora inauguradas. Estamos conscientes e determinados a assegurar os investimentos, permitindo a provisão de serviços urbanos básicos, maior resiliência, mitigação e adoção das mudanças climáticas, redução da pobreza e políticas voltadas aos mais necessitados. Este empreendimento irá, de uma forma geral, melhorar a qualidade de vida de 250 mil habitantes desta urbe. É um empreendimento que decorreu em 30 meses, dentro do prazo previsto, teve um investimento de cerca de 50 milhões de dólares americanos e teve um impacto nas populações, uma vez que gerou 574 postos de trabalho. Para o representante do Banco Mundial, financiador do projeto, esta é apenas uma parte de ações visando melhorar a vida dos munícipes da Beira. Podemos afirmar hoje que este investimento tem um contributo fundamental para aumentar a resiliência da Beira aos perigos climáticos e na melhoria das condições de vida de todos os seus residentes. Refere-se que o Banco Mundial financiou a primeira fase do canal Chiveve e está a levar a cabo obras de infraestruturas verdes naquela urbe. Manuel Chicava e Carlitos Cadangue, na Beira. Ainda na Beira, a candidata da Frelimo às eleições de outubro próximo para aquele município diz que vai vencer o escrutínio e, por via disso, irá recuperar a imagem da cidade que considera estar a degradar-se. Augusta Maíta falava num jantar de angariação de fundos para custear a campanha eleitoral da Frelimo. Disseram-me que vocês já conhecem o candidato edil de Beira, já conhecem, não preciso de apresentar, não é isso? Precisamos de apresentar? Não conhecem? Mas querem exibir. Então, exiba-se. Filipe Nussi, na qualidade de presidente da Frelimo, apresentou os cabeças de lista do partido para a província de Sofala durante um jantar com a classe empresarial, onde igualmente estiveram quadros e simpatizantes daquela formação política.
Na ocasião, os candidatos da Frelimo apresentaram sua agenda de governação, caso sejam eleitos. É uma cidade que muitos de nós se lembram dela com muita saudade, porque é uma cidade que sempre foi e sempre esteve nos corações dos beirenses como uma cidade diferente, como uma cidade de brilho. Nós vamos devolver à Beira o seu brilho que sempre lhe foi característico. O Nhamatanda já está a crescer cada vez mais. Por isso que Nhamatanda vamos desenvolver junto, eu vou trabalhar junto com os empresários que há de vir lá para poder investir em Nhamatanda. Partes daqueles jovens que precisam de um espaço para a construção passem a viver no Dondo. O evento serviu igualmente para a Frelimo arrecadar fundos para fazer face às eleições de outubro, onde, através de leilão de alguns objetos de arte e camisetas com a imagem do presidente Filipe Nyusi, o partido conseguiu obter pouco mais de 6 milhões de meticais. Já o MDM aproveitou a celebração dos acordos de Lusaka para apresentar seu cabeça de lista para a cidade de Maputo. Depois da sua participação na Praça dos Heróis no âmbito da celebração dos acordos de Lusaka, o MDM realizou uma marcha por alguns bairros periféricos da cidade de Maputo para apresentar sua cabeça de lista aos munícipes da capital do país. Augusto Mbazo interagiu com os munícipes e pediu apoio à lista que encabeça alegadamente para melhorar o desenvolvimento do município. Queremos dar a conhecer, já fizemos isso no âmbito da televisão, queremos fazer agora no terreno, interagir com as pessoas para nos apresentar. O que é este bairro? Este bairro é um bairro pobre e está assim há 43 anos. Nós queremos, a partir de agora, dar uma nova dinâmica. Queremos mudar a cidade de Maputo e queremos mudar a vida do município da cidade de Maputo. Queremos hoje reafirmar isto com os municípios deste bairro, do bairro Machaqueno. Por outro lado, Mbazo disse não se justificar o alegado fraco desenvolvimento do país, particularmente cidade de Maputo, 44 anos depois da assinatura dos acordos que determinaram a independência nacional. Os acordos de FACA que se assinaram em 1974, que simbolizou o Dia da Liberdade, portanto, se faça sentir em cada cidadão deste país, se faça sentir em cada município desta cidade. Portanto, o que nós queremos aqui hoje é reafirmar o nosso comprometimento com os municípios de que nós estamos dispostos, disponíveis e vamos começar a mudar a vida dos municípios da cidade de Maputo a partir do dia 10. Esta marcha do MDM culminou com a realização de um comício no mercado Chiquelene. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. O clima económico das empresas derrapou no arranque do segundo semestre deste ano. A confiança empresarial na economia manteve tendência negativa entre maio e julho. O indicador do clima económico, referente ao mês de julho passado, indica que a confiança empresarial na economia caiu pelo terceiro mês consecutivo. Esta conjuntura desfavorável deveu-se à queda da expectativa de emprego entre maio e julho, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Em termos setoriais, o Instituto Nacional de Estatística aponta a apreciação negativa da confiança em todos os setores alvos do inquérito, com maior destaque para a divisão e outros serviços não financeiros, que registraram uma quebra em julho em relação ao mês anterior. Contudo, apesar da baixa confiança, o índice de empresas que enfrentam alguma limitação na sua atividade no arranque do segundo semestre de 2018 reduziu 28% em julho contra 34% em junho. Este pulsar é medido pelo Indicador de Confiança e de Clima Económico, uma publicação mensal do Instituto Nacional de Estatística sobre a conjuntura económica do país. Por outro lado, o Estado pagou mais de 5 bilhões de meticais em reembolso do IVA no primeiro semestre deste ano. Deste valor, cerca de 234,2 milhões de meticais resulta de pedidos de megaprojetos. O valor bruto total do Imposto sobre Valor Acrescentado atingiu um montante de cerca de 30,6 bilhões de meticais nos primeiros 6 meses de 2018, tendo sido efetuados reembolsos de aproximadamente 5,1 bilhões de meticais, indica a Autoridade Tributária de Moçambique. Essa operação resultou num IVA líquido de 26 bilhões de meticais.
Este desempenho, embora baixo, é justificado pelo contínuo trabalho de sensibilização, educação fiscal e ainda pela fiscalização à faturação nos estabelecimentos comerciais, mercados, abrangendo também as zonas rurais, segundo a autoridade tributária. Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou em finais de 2017 um decreto que prevê o reembolso de imposto sobre valor acrescentado que visava eliminar atrasos no processo de pagamento. Momento para uma pausa no Jornal da Noite. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Nós seguimos com a informação no Jornal da Noite. O Governo de Cabo Delgado poderá banir a exposição de estimulantes sexuais na esfera pública. A intenção foi manifestada pelo Governador Júlio Parruque durante a reunião provincial de cuidados de saúde primários. Durante a segunda reunião provincial de cuidados de saúde primários, o governador de Cabo Delgado, Júlio Parruque, considerou anormal a exposição pública de produtos que estimulam a atividade sexual porque os mesmos influenciam a população, especialmente aos jovens, à prática do sexo. É a exposição nas nossas feiras de produtos de estimulação sexual ou produtos afrodisíacos em forma de pó, raízes, parece algo muito normal. Entretanto, para reduzir a prática do sexo e, consequentemente, novas infecções por HIV/SIDA, o governador de Cabo Delgado pondera banir a exposição de estimulantes sexuais nas feiras locais. Nas nossas feiras e nas nossas exposições, queremos produtos da natureza que combatem o mosquito, que curam a febre, produtos da machamba, da nossa floresta, que purificam a água, que afugentam as cobras. Queremos ver nas exposições a nossa produção agrícola para combatermos a desnutrição. Na segunda reunião provincial de cuidados primários de saúde, estiveram presentes membros do governo provincial, administradores distritais, técnicos de saúde, líderes comunitários e parceiros de cooperação. Olhamos agora as notícias internacionais. Finalmente, Robert Mugabe decide aceitar a vitória eleitoral do presidente Emmerson Mnangagwa, quem o forçou a deixar o poder por meio de uma operação militar no ano passado. Parece o fim das rivalidades entre o atual presidente Emmerson Mnangagwa e o antigo estadista Robert Mugabe, quem decidiu de bom agrado reconhecer a vitória do seu sucessor nas eleições presidenciais de 30 de julho. De acordo com o jornal estatal The Herald, o antigo líder de 94 anos de idade, que em novembro do ano passado foi forçado pelo exército a deixar o poder, disse que de hoje em diante considera Mnangagwa um presidente legítimo. O erro cometido no passado novembro foi apagado pela sua vitória nas eleições de 30 de julho. Agora nós temos um governo nascido da Constituição. Doravante, aceito a sua liderança e ele merece o apoio de todos os zimbabueanos. Entretanto, a vitória de Mnangagwa continua a ser contestada pelo principal líder da oposição, Nelson Chamisa, quem esta semana propôs que Mnangagwa demitisse o vice-presidente do Zimbábue, Constantine Chiwenga, caso pensasse em partilhar o poder com a oposição. A Rússia queixou-se ontem na ONU das novas acusações de Londres sobre o caso Skripal. O governo russo diz não entender o porquê de Londres não aceitar o pedido de cooperação. O governo de Moscou não se conforma com as novas acusações de Londres sobre o caso Skripal, tendo já recorrido à Organização das Nações Unidas para denunciar o que chama de campanha repugnante de histeria contra a Rússia. E segundo o embaixador russo, é Moscou que tem pedido a Londres para colaborar, não o contrário. E é Londres que tem recusado a cooperação.
Londres precisa desta história porque tem um objetivo: iniciar uma campanha repugnante de histeria contra a Rússia, fazendo com que outros países alinhem também. A representante britânica respondeu às críticas, dizendo que não se pede a um incendiário que venha apagar um fogo, e, sobretudo, um que tenha sido ele a acender. Para Londres, não há grandes margens para dúvidas. O ataque foi cometido por 2 homens que trabalham para os serviços secretos russos. Ambos são alvo de um mandado de detenção europeu. O candidato presidencial mais favorito do Brasil, depois de Lula da Silva, foi ontem esfaqueado durante a campanha. Entretanto, de acordo com os médicos, o candidato da extrema-direita encontra-se fora de perigo. O candidato da extrema-direita à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante um comício em Minas Gerais esta quinta-feira. O candidato foi sujeito a uma intervenção cirúrgica e a sua condição é estável, mas vai precisar de 2 meses para recuperar-se por completo. O autor do atentado já foi detido pelas autoridades, mas antes da detenção, o atacante foi agredido pela multidão. O homem que esfaqueou Jair Bolsonaro disse à polícia que agiu por motivos pessoais e sob as ordens de Deus. Mas são muitos brasileiros que acreditam no ataque motivado pela política. Vários candidatos presidenciais condenaram o ataque. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, lamentou o sucedido, mas fez recordar os discursos de violência de Bolsonaro. Eu acho lamentável. Agora, acho que incentivar o ódio cria esse tipo de atitude. Você entende? Você não pode falar que vai matar ninguém. Não pode fazer isso. Principalmente um candidato a presidente. Jair Bolsonaro ocupa o 2º lugar dos candidatos mais favoritos do Brasil e é tido como um político controverso pelas suas declarações sexistas, racistas e homofóbicas. Atualmente, ele enfrenta processos por discriminação e incitamento à violação sexual. Com esta notícia vamos fazer uma curta pausa, mas antes a previsão de estado de tempo para as principais cidades do país. Para a Zona Sul, Maputo, espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 20. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 21. Para Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 21. Para Chimoio espera-se 33 graus de máxima, 17 de mínima. Tete, 38 graus de máxima, 23 de mínima. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 22. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus, uma mínima de 22. Para Pemba, espera-se 30 graus de máxima, 22 de mínima. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 13. Até já! A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Avançamos com o desporto. Os Mambas realizaram hoje o último treino antes do embate de amanhã diante da Guiné-Bissau. Na ocasião, a Seleção Nacional de Futebol recebeu a visita do Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, que foi cumprimentar os jogadores. A última sessão de treinos dos Mambas antes do jogo com a Guiné-Bissau acontece numa data especial, dia da vitória, e contou com mais um assistente também especial, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, acompanhado de várias figuras governamentais, com destaque para a vice-ministra da Juventude e Desportos. Do Rosário cumprimentou os jogadores 1 a 1, tirou fotografias e depois assistiu ao último treino dos Mambas e reiterou o apoio do governo para o alcance de um bom resultado. Muita sorte para vós. Nós estamos confiantes no vosso desempenho. Vocês são os embaixadores nossos e que desejamos que tudo corra bem. E muita força, muita concentração e que deem alegrias ao nosso povo. Força para vocês. Muita força.
O governante espera que os mambas se inspirem na vitória sobre o colonialismo português para derrotarem os adversários. Nós viemos exatamente hoje, dia da vitória, e pedimos que os jogadores se inspirem na vitória do povo moçambicano para a libertação do país, para ganharem forças para que amanhã possam derrotar a Guiné-Bissau. E nós verificamos a confiança dos jogadores, o entusiasmo dos jogadores e a vontade de darem o seu melhor e darem uma festa ao nosso povo moçambicano. E nós, o público, estamos sempre a vibrar, mesmo em momentos difíceis do desafio, pensamos que nós vamos sair vencedores. O primeiro-ministro visitou ainda os diversos cantos do Estado Nacional do Zimpeto, com destaque para os balneários, onde teve a oportunidade de ver o trabalho organizativo da equipe técnica para dar mais visibilidade à seleção nacional, a sala de imprensa e a sala onde decorrem as sessões da reunião técnica das equipas. Na conferência de imprensa conjunta, Abel Xavier lamentou as lesões de Clésio e Reginaldo, que não darão contributo aos mambas, mas garantiu que tem um conjunto capaz de superar a Guiné-Bissau. A equipa está bem, tivemos um imprevisto em relação a 2 jogadores, mas obviamente com a minha convocação, que foi um pouco mais alargada, foram de 27 jogadores, tentamos obviamente encontrar soluções dentro do próprio grupo. Teremos um jogo seguramente extremamente competitivo. Nós temos uma componente de ser uma equipa extremamente agressiva no comportamento em campo e obviamente os aspectos da organização têm que estar consolidados e obviamente espero que amanhã, obviamente com o apoio do nosso público, nós possamos estar à altura deste momento e obviamente dar continuidade àquilo que nós fizemos no passado, nomeadamente na primeira jornada na Zâmbia. Eu penso que os jogadores sabem do significado do que é que isso representa e obviamente eles são os grandes protagonistas. Nós o que tentamos fazer é que os jogadores se sintam estáveis e que possam competir ao mais alto nível e obviamente lutando sempre por aquilo que eu considero dos 3 resultados o mais importante, que é a vitória. O ambiente está bom, os jogadores estão moralizados, estão cientes do jogo, o quão será difícil, mas jogamos em casa. Vamos tentar, com o nosso público, tentar dar o nosso máximo e conseguir uma vitória. Acho que uma vitória seria bom para todos nós. Qualquer um que encaixar ao lugar, acho que vai dar conta do recado, tendo em conta aquilo que o treinador quer. Agora só esperamos que o público apoie, não se canse. Nós vamos dar o nosso máximo nas 4 linhas. Nós sabemos de antemão as dificuldades que vamos deparar. Uma equipa competente, uma equipa muito agressiva, a equipa de Moçambique, mas tudo nós faremos para podermos conseguir um resultado positivo. A Guiné-Bissau vai fazendo o seu trabalho e a sua obrigação de tentar sair aqui e, portanto, com um resultado positivo. Já na página cultural, o grupo Zambeze String Quartet inaugurou em Maputo o Moçambique Ciclo Clássico, um conjunto de concertos dedicados à música erudita. Com violinos afinados, o Zambeze String Quartet inaugurou o ciclo clássico com o mundo do quarteto de cordas. No edifício Platenu, obras clássicas de Beethoven, Mozart e Brahms escoaram ao público uma viagem pelo tempo com o melhor da arte erudita. Stella Mendonça, uma das responsáveis pelo Moçambique Ciclo Clássico, disse que o objetivo deste evento é criar experiências estéticas da música erudita e fazer uma espécie de revisitação espiritual. Bom, o objetivo é alimentar a alma. É muito simples, porque a arte alimenta a alma e edifica o ser humano. Então, acho que é importante
como se diz, que nós tenhamos esta paleta daquilo que é a cultura erudita e que também faz parte daquilo que nós também somos, pessoas que vão em avanço, um país que vai em avante com tudo aquilo que tem de desenvolvimento, inclusive a cultura e a arte, inclusive também a arte erudita musical. Para a cantora lírica, vale a pena promover a música erudita a nível nacional porque as barreiras artísticas e culturais deixaram de existir. Enquanto a seres humanos, tudo aquilo que faz parte da cultura vale a pena introduzir, vale a pena cultivar, porque é importante perceber que não há barreiras culturais, tanto como não há barreiras religiosas, tanto como não há barreiras daquilo que é o bem-estar de uma sociedade. Por isso nós devemos deixar de ter esse complexo de sempre passar pelo último grau. Acho que é importante que tenhamos mais e mais a ambição do profissionalismo e de fazer bem as coisas, porque é importante que nós sintamos parte daquilo que é o universo, daquilo que é o mundo, daquilo que são valores comuns humanos. Moçambique Ciclo Clássico é um espaço que pretende apresentar atração diferente a cada concerto, com artistas estrangeiros conceituados. O evento foi concebido pelas cantoras líricas Stella Mendonça e Sónia Mucumbe. E desta maneira terminamos o Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Bom fim de semana.